E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o nosso quarto vídeo do Bootcamp em C. Aqui a gente aborda coisas um pouco mais complexas, mais intermediárias, como alocação dinâmica de memória, file pointers, hexadecimais, ponteiros, o callstack e o typedef, que são conceitos um pouco mais à frente de C, mas que são essenciais ao longo do caminho. Espero que gostem. E pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre números hexadecimais. Bem, números hexadecimais, como se a gente precisasse de mais um esquema de número base, certo? Bem, na maioria das culturas ocidentais, a gente é familiarizado com o sistema decimal, a base 10. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Se a gente precisa usar valores maiores que 9, a gente pode combinar esses dígitos usando a noção de valor posicional. Portanto, para 10, temos um dígito seguido por um dígito 0 e intuitivamente entendemos que o que estamos fazendo é multiplicar o primeiro 1 por 10 e em seguida adicionar o 0 para um total de 10. Os computadores fazem algo bonito e semelhante, como você provavelmente já está familiarizado com o sistema binário, que é a base 2. A diferença é que existem apenas dois dígitos para trabalhar, o 0 e 1. Então, nossos valores posicionais, em vez de ser 1, 10, 100, 1000, como seria no sistema decimal, são 1, 2, 4, 8 e assim por diante. O problema é o seguinte, esses 0 e 1, especialmente se formos cientistas da computação e fizermos muita programação ou trabalharmos com computadores, veremos muito números binários. E esses 0 e 1 em grandes cadeias são muito difíceis de analisar. A gente não pode simplesmente olhar para uma sequência de 0 e 1 e necessariamente saber o que de fato ele está representando. Mas ainda é útil poder expressar dados da forma que o computador faz. Temos essa noção do sistema hexadecimal, que é a base 16, em vez da base 10 ou base 2. O que significa que temos 16 dígitos para trabalhar em vez de 10 ou 2. É uma maneira muito mais concisa de expressar informações binárias em um sistema de computador e é também muito mais compreensível para os seres humanos. Portanto, temos os dígitos de 0 a 9 e também 6 dígitos extras, A, B, C, D, E e F, que representam 10. Nossa noção de 10, 11, 12, 13, 14 e 15 em decimais. Às vezes, você também verá esses A e F como A e F maiúsculo, que é uma maneira que eu costumo fazer. Mas é apenas o meu estilo. Para qualquer um dos dois lados, vai funcionar legal e está representando da forma correta. Então tá, por que o hexadecimal é legal de se usar? Por que a gente precisa de outra base adicional? A gente tem 2 e 10. Para que 16? Bem, 16 é uma potência de 2 e, portanto, cada dígito hexadecimal de 0 a F corresponde a uma ordem única ou um arranjo exclusivo de 4 dígitos binários, ou seja, 4 bits. E assim, nesse sentido, podemos expressar números binários muito longos e complexos em hexadecimal de maneira muito mais concisa, sem perder informações ou ter que fazer conversões particularmente cômodas nesses números. Então, como eu acabei de falar, cada dígito hexadecimal corresponde a um arranjo único de 4 dígitos binários. Portanto, a string binária 000 corresponde ao dígito hexadecimal 0. 011 corresponde ao dígito hexadecimal 6. E 111 corresponde ao dígito hexadecimal F. Se você estiver olhando para esse gráfico, especialmente se estiver olhando para o lado esquerdo do gráfico, já pode ver que é um problema de ambiguidade aqui. O decimal 0 é praticamente indistinguível do hexadecimal 0, exceto pelo fato de estar sobre a coluna que diz ser hexadecimal. Mas provavelmente nem sempre a gente vai ter essa coluna lá. Geralmente, quando expressamos números em notação hexadecimal, para distingui-los claramente da notação decimal, geralmente prefixamos com o prefixo 0x. 0x, na realidade, não significa absolutamente nada, mas é apenas uma dica para nós humanos de que estamos prestes a ver ou prestes a começar a analisar um número hexadecimal. Obviamente, para os dígitos mais altos, A, B, C, D e F, que corresponde de 10 a 15, é bastante inequívoco que é um número hexadecimal. De fato, qualquer número hexadecimal que tenha letras provavelmente é bastante óbvio como um número hexadecimal. Mas ainda assim, por uma questão de clareza, é sempre uma boa prefixar toda vez que você referir um código como número hexadecimal prefixando um 0x. Portanto, o binário, como dissemos, tem valores posicionais, ao lugar de 1, um lugar de 2, um lugar de 4 e um lugar de 8. E decimal também tem valores posicionais, as unidades, dezenas, centenas e milhares, que todos nós podemos nos lembrar da escola primária e do dia a dia. E hexadecimal não é exceção aqui. A gente também tem valores posicionais, mas em vez de serem da base de potência de 2 ou potência de 10, são potências de 16. Vemos um número como esse aqui, a gente sabe claramente que é 397, certo? Bem, se vimos um número como esse, sabemos que não é mais 397. Este é o número hexadecimal 397. Não é 397, significa algo diferente, porque estamos usando potência de 16 como todos os nossos valores posicionais em vez de potência de 10. Na verdade, os valores posicionais aqui seriam as unidades, as 16 e as duas 156 que respondem à nossa ideia de unidade, dezenas e uma centena, se o número for 397. Mas como é 0x 397, temos uma unidade, 16 e 256 lugares, ou 1 elevado a 0, que é 1, 1 elevado à primeira potência de 16 e 1, 16 elevado ao quadrado, 256, e assim por diante. Então esse número é realmente 3 vezes 16 ao quadrado, mais 9 vezes 16, mais 7. Eu não fiz as contas aqui, mas não é 397, eu tenho certeza disso, é muito, muito maior. Da mesma forma, poderíamos ter 0x ADC. Bem, isso é vezes 16 ao quadrado, ou se traduzindo isso para nossa noção de números decimais, isso é 10 vezes 16 ao quadrado, mais d vezes 16, ou mais 13 vezes 16. E não se preocupe que se você não memorizou que d é 13 ou algo assim. Não, muito desses dígitos e letras, e isso vai se tornar bem intuitivo rapidinho. Novamente, isso é 10 vezes 16
16 ao quadrado, mais 3 vezes 16, mais 12 vezes 1. Então 0x ADC. Bem, então como eu disse, cada grupo de 4 dígitos binários corresponde a um único dígito hexadecimal. Na verdade, é muito fácil alternar entre hexadecimal e binário. Se você tiver essa longa sequência de dígitos binários, tudo que você precisa fazer é começar a agrupá-los da direita para a esquerda como grupos de 4. Então, você pode consolidá-los em números hexadecimais, limitando severamente o número de dígitos que você precisa processar mentalmente. Em vez de 32 zeros em 1, como veremos no segundo, você reduzir apenas para 8 dígitos hexadecimais, que é muito mais conciso. Os gráficos, alguns slides atrás, vão ajudar você a descobrir esse mapeamento. Mas, de novo, você não precisa se ligar que cada letra é uma coisa. Vai se tornar intuitivo rapidinho. Bem, vamos para um exemplo agora. Bem, se a gente tiver um número como este número binário, realmente grande, ou que parece ser um número binário estrondoso. Bem, por que eu digo porque é realmente gigante, né? Há muitos zeros em 1 lá. Mas provavelmente a gente não tem nem noção do quão realmente grande é esse número. A gente não tem nem ideia do que responderia a ele a um decimal. De fato, nenhuma vez, e de fato nem veremos aqui que corresponde a um decimal agora. Podemos expressar isso de uma maneira que nos dê mais informações sobre o tamanho desse número. Então vamos para o processo de conversão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é agrupar esses dígitos em grupos de 4, começando pela direita e trabalhando para a esquerda. Acontece que há 32 dígitos aqui, o que significa que temos uma boa quebra limpa de 8 grupos de 4. Lembre que cada grupo de 4 aqui corresponde exclusivamente a um dígito hexadecimal. Então começaremos novamente a construir nosso número a partir da direita e vamos trabalhar para a esquerda. Bem, o que é 1101? Bem, se a gente fizer a conta de cabeça aqui, temos 1 na casa dos 8, 1 na casa dos 4, 1 0 na casa dos 2 e 1 na casa das unidades. Isso é 8 mais 4 mais 1, que a gente conhece como 13. Mas provavelmente não escreveremos como 13, porque a gente está trabalhando com hexadecimais. Então a gente precisa convertê-lo primeiro, que então 13 em hexadecimais é de 0011. Bem, isso é 0 na casa dos 8, 0 na casa dos 4, 1 na casa dos 2 e 1 na casa das unidades. Isso é 3. Bem, vamos continuar fazendo isso. Bem, aqui temos 9, então 11, mas isso é B. Lembre-se, 2, 10, A, 6 e 4. Então aquela sequência muito grande de zeros e 1 do topo é mais concisamente expressa em hexadecimal como 0x, 46A, 2B, 93D. Bem, tá, a gente aprende uma nova habilidade hoje, certo? Mas qual que é o objetivo dela? A gente provavelmente não vai usar isso o tempo todo, como a gente vai ver em breve, mas a gente usa bastante como programadores. Não necessariamente para fins de matemática, mas porque muitas vezes os endereços de memória em nosso sistema são representados em hexadecimal. É uma maneira realmente concisa de expressar números binários complicados. Então, novamente, você pode e provavelmente nem vai fazer nenhuma matemática com isso. Você não vai multiplicar números hexadecimais juntos ou fazer qualquer coisa estranha assim. Mas é uma habilidade útil para que você possa expressar e entender endereços de memória e outras formas de usar dados em C. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente fala sobre ponteiros. Bem, ponteiro, aqui vamos nós, né? Se você já leu ou viu alguma coisa sobre ponteiros antes, pode ser um pouco intimidador quando a gente entra nesse vídeo. É verdade que os ponteiros permitem que você extraia bastante quando você estiver trabalhando com variáveis e dados, fazendo seu programa falhe. Mas eles realmente são muito úteis, permitem uma ótima maneira de passar dados entre as funções, o que de outra forma a gente não conseguia fazer. Então o que a gente realmente quer fazer aqui é treinar você para ter uma boa disciplina sobre ponteiros, para que você possa usar ponteiros de forma eficaz e tornar seus programas muito melhores. Como eu disse, os ponteiros nos fornecem uma maneira diferente de passar dados entre as funções. Agora, se você se lembra de um vídeo anterior, quando estávamos falando sobre o escopo de variável, pense que todos os dados que passamos entre funções em C são passados por valor. E posso não ter usado esse termo, o que quer dizer ali é que estamos passando cópias de dados. Quando passamos uma variável para uma função, não estamos realmente passando a variável para a função, certo? Estamos apenas passando uma cópia desses dados para a função. A função faz o que quer, calcula algum valor, e talvez usamos esse valor quando ele o devolve. Houve uma exceção a essa regra de passagem de valor, e voltaremos ela mais um pouco mais adiante nesse vídeo. Se usarmos ponteiros em vez de usar variáveis, ou em vez de usar as próprias variáveis ou cópias de variáveis, agora podemos passar as variáveis entre as funções de uma maneira diferente. Isso significa que, se fizermos uma alteração em função, essa alteração terá efeito em uma função diferente. Novamente, isso é algo que não podíamos fazer anteriormente. E se você já tentou trocar o valor de duas variáveis em uma função, notou que esse problema está aumentando, certo? Se quisermos trocar x e y e os passarmos para uma função chamada swap, dentro da função swap as variáveis trocam valores. Uma se torna 2 e 2 torna 1. Mas na verdade não mudamos nada na função original, no chamador. Como não podemos, estamos trabalhando apenas cópias dela. Com ponteiros, porém, podemos realmente passar x e y para uma função. E essa função pode fazer algo com eles. Os valores dessas variáveis podem realmente mudar. Isso é uma grande mudança em nossa capacidade de trabalhar com dados. Antes da gente mergulhar direto nas dicas, acho que vale a pena reservar alguns minutos para voltar ao básico e dar uma olhada em como a memória do computador funciona, que ponteiros e memória são bastante interrelacionados. Como você provavelmente sabe, em seu sistema do computador você tem um disco rígido, ou talvez uma unidade, um hard drive, um tipo de local de armazenamento de dados, de arquivos, e geralmente está entre 500 e
250 GB, hoje até terabytes, e é onde todos os seus arquivos residem, mesmo quando seu computador está desligado. Você pode ligar novamente e vai descobrir que todos os seus arquivos estão lá, bonitinhos e a salvo, mesmo quando você reiniciar o sistema. Mas as unidades de disco, como uma unidade de disco rígido, um HD ou um SSD, são apenas espaço de armazenamento. Na verdade, a gente não pode fazer nada com os dados que estão no disco rígido em uma unidade de estado sólido. Para realmente alterar os dados ou movê-los, temos que movê-los para a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório. Agora, na RAM, você tem muito menos no seu computador. Pode ter algo entre 500 e 2 MB, se tiver um computador bem antigo, talvez 2, 4, 8, 16, possivelmente até um pouco mais de GB de RAM, mas isso é muito, mas muito menor, que é onde estão todos os dados voláteis. É aí que podemos mudar as coisas. Mas quando desligamos o computador, todos os dados da RAM são destruídos. E é por isso que você precisa ter um disco rígido para uma localização mais permanente dele, para que ele exista. Seria muito ruim se toda vez que a gente desligasse o computador, todos os arquivos do sistema fossem apagados. Portanto, trabalhamos dentro da RAM e toda vez que falamos de memória, estamos falando de memória RAM e não de disco rígido. Então, quando movemos coisas para memória, isso ocupa uma certa quantidade de espaço. Todos os tipos de dados com os quais trabalhamos ocupam diferentes quantidades de espaço na RAM. Portanto, toda vez que você cria uma variável inteira, 4 bytes de memória são separados na RAM, que você possa trabalhar com esse número inteiro. Você pode declarar o inteiro, alterá-lo, atribuí-lo a um valor 10 incrementado por 1 e assim por diante. Tudo isso precisa acontecer dentro da memória RAM e você obtém 4 bytes para trabalhar para cada número inteiro criado. Cada caractere que você cria recebe 1 byte. Isso é quanto espaço é necessário para armazenar um caractere. Cada float número real recebe 4 bytes, a menos que seja um número de pontos flutuante de um double, de dupla precisão, o que permite ter mais precisão ou mais dígitos após o ponto decimal sem perder a precisão, que ocupam 8 bytes de memória. Long inteiros realmente grandes também ocupam 8 bytes de memória. Então, mais de volta essa ideia de memória com uma grande matriz de células do tamanho de bytes. Isso realmente é tudo. É apenas uma enorme matriz de células, com qualquer outra matriz com você já está familiarizado. E veja, exceto que cada elemento tem um byte de largura. E assim como um array, todo elemento tem um endereço. Cada elemento de array tem um índice. Podemos usar esse índice para fazer o chamado acesso aleatório no array. Não precisamos começar no início do array e iterar por cada elemento do mesmo para encontrar o que a gente está procurando. Podemos apenas dizer, quero chegar ao 10º elemento ou ao 100º elemento. Você pode simplesmente passar esse número e obter o valor que você está procurando. Da mesma forma, todo local na memória possui um endereço. Então, sua memória pode ser algo assim. Aqui está um pedaço muito pequeno de memória. São 20 bytes de memória. Primeiros 20 bytes, porque meus endereços lá embaixo são 0, 1, 2, 3 e assim por diante até 19. Quando eu declaro variáveis, eu começo a trabalhar com elas. O sistema vai definir que vai reservar espaço para mim nessa memória para trabalhar com minhas variáveis. Posso dizer que chassi é igual a H maiúsculo. Bem, o que é que vai acontecer? O sistema vai reservar para mim um byte. Nesse caso, ele escolheu o byte número 4. O byte no endereço 4 vai armazenar a letra H maiúscula lá para mim. Se eu disser que o limite de velocidade de int é igual a 5, isso vai reservar 4 bytes de memória para mim. E vai tratar esses 4 bytes como uma única unidade, porque estamos trabalhando com o número inteiro aqui. E vai armazenar 65 lá. Mas eu também já tô meio que mentindo, né? Porque a gente sabe que os computadores só funcionam em binário, 0 e 1. Eles não entendem necessariamente o que é um H maiúsculo ou o que é um 65. Eles só entendem binários, 0 e 1. Na verdade, o que a gente está armazenando não é a letra H maiúsculo ou o número 65, mas sim as representações binárias dele, que se parecem um pouco com isso aqui. Em particular, no contexto da variável inteira, não vai apenas cuspi-la, não vai tratá-la com um pedaço de 4 bytes necessariamente. Na verdade, vai tratá-la com 4 pedaços de 1 byte, que podem parecer algo como isso aqui. Mesmo isso também não é totalmente verdade, por causa de algo que chamamos de endianness, no qual não vamos entrar agora. Mas se você estiver curioso, você pode ler sobre Little e Big Endianness. Mas para esse argumento, para esse vídeo, vamos supor que é de fato como o número 65 seria representado na memória em todos os sistemas, embora não seja totalmente verdade. Mas na verdade, vamos nos livrar de todos os binários completamente e pensar em como H maiúsculo e 65. É muito mais fácil pensar desse jeito como um ser humano. Tudo bem, também parece um pouco aleatório que o meu sistema não me dê os bytes 5, 6, 7, 8 para armazenar o número inteiro. Mas há uma razão para isso também, que a gente não vai abordar agora. Mas basta dizer que o computador está fazendo aqui provavelmente que é uma boa jogada da parte dele, para não me dar uma memória que seja necessariamente consecutiva. Embora vá funcionar agora, se eu quiser obter outra string chamada sobrenome e eu quiser colocar Lloyd lá, precisar encaixar um caractere. Cada letra disso vai requerer um caractere, um byte de memória. Então, se eu pudesse colocar Lloyd em minha matriz, estaria pronto, certo? O que aqui ia faltar? Lembre-se que toda string com qual a gente trabalhou em C termina com barra invertida 0. E também não podemos omitir isso aqui. Precisamos reservar um byte de memória para armazenar isso aqui, para sabermos quando nossa string terminou. Então, novamente, esse arranjo de como as coisas aparecem pode ser um pouco aleatório, mas na verdade é como a maioria dos sistemas é projetada. Elas em múltiplos de 4, novamente por razões que vamos abordar agora. Mais isso, então basta dizer se eu precisar de locais de memória 4, 8 e 12 para armazenar meus dados, é assim que a memória pode se aparecer. E seja particularmente pedante aqui. Quando estamos falando sobre endereços de memória, geralmente usamos notações hexadecimais. Então, por que não convertemos tudo isso de nota decimal para hexadecimal, só porque geralmente é assim que a gente se refere à memória. Aqui temos a 0x0 a 0x13. Então, esses bytes de memória que estamos vendo essa imagem aqui. Bem, então com tudo isso dito, vamos nos afastar aos pointers, aos ponteiros. Importante ser lembrado quando começarmos a trabalhar com ponteiros. Vou repetir porque é muito importante. Pointer, ponteiro, nada mais é do que um endereço. Os ponteiros são endereços para alocar variáveis residem. Sabendo disso, parece que seja um pouco mais fácil de trabalhar com elas. Outra coisa que eu
gosto de fazer é ter uma espécie de diagrama visualmente do que está acontecendo com várias linhas de código, porque eu particularmente acho esses diagramas muito úteis. Se eu disser, por exemplo, int k no meu código está acontecendo, bem, que basicamente está acontecendo, a memória é reservada para mim, mas nem gosto de pensar nisso, gosto de pensar como uma caixa. Eu tenho uma caixa e ela é verde, que eu posso colocar números inteiros em caixas verdes. Se fosse um caractere, eu poderia ter uma caixa azul. E eu pego um marcador permanente e escrevo k do lado dele. Portanto, eu tenho uma caixa chamada k, na qual eu posso colocar números inteiros. Então, quando eu digo int k, isso na minha cabeça. Se eu disser que k é igual a 5, que eu estou fazendo, bem, eu estou colocando 5 na caixa, certo? Isso é bem direto. Se eu disser int k, cria uma caixa chamada k. Se eu disser k é igual a 5, coloque 5 na caixa. Espero que não seja um grande surto ou um grande salto a partir daqui. É aqui onde as coisas ficam um pouco interessantes. Se eu disser int asterisco pk, bem, mesmo que eu não saiba o que isso necessariamente significa, claramente tem algo a ver com o número inteiro. Vou colorir essa caixa de verde, sei que tem algo a ver com o inteiro, mas que não é um inteiro em si, porque tem um asterisco int. Tem algo ligeiramente diferente nisso, então o número inteiro está envolvido. Mas fora isso, não é muito diferente do que a gente estava falando. É uma caixa, tem uma etiqueta, está usando uma embalagem de etiqueta e é capaz de conter asteriscos inteiros, seja quais elas foram. Tem algo a ver com números inteiros, claramente. E aqui está a última linha. Se eu disser pk igual a i comercial k, uau, o que acabou de acontecer, certo? Então esse número aleatório, aparentemente número aleatório, é jogado na caixa ali. Tudo que é pk obtém o endereço de k. Então eu estou me concentrando onde k vive na memória, seu endereço, o endereço dos seus bytes. Tudo que eu estou fazendo é dizer que o valor, que é o que eu vou colocar dentro da minha caixa, chamada pk. E por que essas coisas são ponteiros? Porque olhar para uma string como 0 vezes 8 zeros, x80, c7420, provavelmente não é muito significativo. Quando geralmente visualizamos ponteiros, na verdade o fazemos como ponteiros. pk nos dá a informação que precisamos para encontrar k na memória. Então basicamente pk tem uma flecha nele. Se percorremos o comprimento dessa flecha, imagine que é algo sobre o qual você pode caminhar. Se caminharmos ao longo do comprimento da flecha, bem na ponta dessa flecha, vamos encontrar o local na memória onde o k vive, onde o k mora. E aí isso é muito importante porque uma vez que sabemos onde k mora, podemos começar a trabalhar com os dados dentro desse local de memória, embora estejamos ficando um pouquinho à frente de nós mesmos por enquanto. Então tá, vamos para o conceito. O que é um ponteiro? Um ponteiro é um item de dados cujo valor é o endereço na memória. Aquilo que era coisa de 0, x, 8, 0 acontecendo era um endereço de memória. Aqui ele era um local na memória. E o tipo de ponteiro descreve o tipo de dado que você vai encontrar naquele endereço de memória. Portanto, a parte da o asterisco int, certo? Se eu seguir aquela seta, ela vai me levar a um local. E esse local que eu vou encontrar lá no meu exemplo é uma caixa de cor verde. É um número inteiro. É o que eu vou encontrar se eu for a esse endereço. O tipo de dado de um ponteiro descreve o que você vai encontrar naquele endereço de memória. Então está aqui uma coisa realmente legal. Ponteiros nos permitem passar variáveis entre funções. Na verdade, passar variáveis e não passar cópias delas. Porque se soubermos exatamente onde encontrar uma variável na memória, não precisamos fazer uma cópia dela. Podemos simplesmente ir até esse local e trabalhar com ela. Então, em essência, os ponteiros tornam o ambiente de computador muito mais parecido com o mundo real, certo? Então, aqui vai a analogia. Dizendo que eu tenho um caderno, né? Tá cheio de anotações. E eu queria que você atualizasse esse. Você é uma função que atualiza a nota. Do jeito que a gente está trabalhando até agora, o que acontece é que você vai pegar no meu caderno, vai na copiadora, vai fazer uma xerox de cada página do caderno. Você vai deixar meu caderno de volta na minha mesa quando terminar. Vai riscar as coisas em meu caderno que estão desatualizadas ou erradas. E então você vai me devolver a pilha de páginas de xerox que é uma réplica do meu caderno com as funções que você fez nele. E nesse ponto, cabe a mim, com função de chamada, como chamador, decidir pegar suas informações e integrá-las de volta ao meu caderno. Portanto, há muitos passos envolvidos aqui, certo? Tipo, não seria muito melhor se eu dissesse: ei, você pode atualizar meu caderno para mim? Eu entrego meu caderno a você, você pega as coisas e literalmente risca e atualiza meu caderno e meu próprio caderno. E depois me devolve. Isso é o que os ponteiros nos permitem fazer. Eles tornam esse ambiente muito mais parecido com o que a gente opera na realidade. Tudo bem, um ponteiro é isso. Vamos falar sobre como os ponteiros funcionam em C e como podemos começar a trabalhar com eles. Portanto, é um ponteiro muito simples em C chamado nulo. Ponteiro nulo aponta para nada. Provavelmente parece que não é uma coisa muito útil, mas como a gente vai ver um pouco mais tarde, o fato de que esse ponteiro nulo existe realmente pode ser útil e vir a calhar pra gente. Sendo que você pode criar um ponteiro e não definir seu valor imediatamente. Um exemplo de como definir seu valor imediatamente será quando alguns slides atrás que onde diz que pk é igual a e comercial k, pk obtém o endereço de k. Como veremos, que a gente vai codificar isso em breve. Se não definimos seu valor para algo significativo imediatamente, você sempre deve definir seu ponteiro para apontar para nulo. Você deve configurar para apontar para nada. Isso é muito diferente de apenas deixar o valor como ele está. E em seguida declarar um ponteiro e apenas assumir que é nulo, porque isso realmente é verdade. Portanto, sempre definir o valor de um ponteiro como nulo, se não definir seu valor para algo significativo imediatamente. Você pode verificar se o valor de um ponteiro é nulo usando o operador de igualdade. Assim você compara qualquer valor inteiro ou valor de caractere usando o operador de igualdade também. É um tipo especial de valor constante que você pode usar para testar. Então, esse era um ponteiro muito simples, o ponteiro nulo, o null. Outra maneira de criar um ponteiro é extrair o endereço de uma variável que você já criou e fazer isso usando a extração de endereço de operador e comercial, que já vimos anteriormente no primeiro exemplo de diagrama que eu mostrei. Portanto, se x
x é uma variável que já criamos do tipo integer. Então, i comercial x é um ponteiro para um inteiro. I comercial x lembre-se, i comercial vai extrair o endereço da coisa à direita. E como um ponteiro é apenas um endereço, então i comercial x é um ponteiro para um inteiro cujo valor é onde x mora na memória. É o endereço de x. Então, i comercial x é um endereço de x. Vamos dar um passo adiante e nos conectar a algo que eu mencionei em um vídeo anterior. Se A for um array de doubles, então i comercial A colchete i é um ponteiro para um double. Ok, então array colchete i, se array for uma matriz de double, então array colchete i é o iésimo elemento dessa matriz e i comercial A é o colchete de i, é onde mora na memória o iésimo elemento do array existente. Então qual que é a implicação aqui? O nome de array, a implicação de tudo isso, que o nome de array é na verdade um pointer. Tem trabalhado com pointers o tempo todo, sempre que usa um array. Lembre-se do exemplo do escopo da variável. Próximo ao final do vídeo eu apresento um exemplo em que temos uma função chamada setInt e uma função chamada setArray. Seu desafio é determinar se ou não, ou quais os valores que imprimir no final da função, no final do programa inicial, no final do programa principal. Se você lembra desse vídeo, ou se você assistiu ao vídeo, sabe que quando a chamada para definir int efetivamente não faz nada, mas a chamada para definir array sim, e eu meio que dissimulei, porque esse não era o caso na época, eu disse bem, apenas é uma matriz, é especial, você sabe, tem uma razão. A razão é que o nome de array realmente é apenas um pointer, e há essa sintaxe especial de colchetes que torna as coisas muito mais agradáveis de se trabalhar. Eles tornam essa ideia de ponteiro muito menos intimidante, e é por isso que eles são apresentados dessa forma. Mas na verdade, os arrays são apenas pointers, são apenas ponteiros. E é por isso que quando fizemos a alteração no array, quando passamos o array com parâmetro para uma função ou com um argumento para a função, o conteúdo do array realmente mudou tanto no chamador quanto de quem está chamando. Porque para todos os outros tipos de variável que vimos não foi o caso. Isso é apenas algo para se meter em mente quando você estiver trabalhando com ponteiros. É que o nome de uma matriz é, na verdade, ponteiro para o primeiro elemento dessa matriz. Agora que a gente tem todos os fatos, vamos continuar, certo? Por que nos preocupamos com algo onde vive? Bem, como eu disse, é muito útil saber onde algo mora para que você possa ir lá e alterá-lo. Trabalhar com ele realmente faz com que a variável entre em vigor e não alguma cópia dela. Isso é chamado desreferenciação. A gente vai na referência e muda o valor lá. Portanto, se tivermos um ponteiro chamado PC e apontar para um caractere, podemos dizer PC, asterisco PC, e asterisco PC é o nome que encontraremos se formos ao endereço PC, que encontraremos lá um caractere, e asterisco PC é como nos referimos aos dados naquele local. Então poderíamos dizer algo como asterisco PC igual a D, ou algo assim. Isso significa que tudo que estava no endereço de memória PC, qualquer caractere que estava lá anteriormente, agora é D. Sermos asterisco PC igual a D. Então vamos lá, aqui lá vamos nós com algumas coisas estranhas de ser. Bem, vimos que o asterisco anteriormente como sendo parte do tipo de dados, e agora está sendo usado como um contexto ligeiramente diferente para acessar os dados em um local. Eu sei que é um pouco confuso e isso é realmente parte de tudo isso, porque os ponteiros têm essa mitologia em torno deles como sendo complexos e uma espécie de problema de sintaxe. Honestamente, mais asterisco é usado em ambos os contextos, ambos como parte do nome do tipo, e veremos algo mais adiante também. E agora é o operador de desreferência. Então ele vai até a referência, acessa os dados no local do ponteiro e permite que você manipule eles à vontade. Agora isso é muito semelhante a visitar seu vizinho, certo? Se você sabe que o seu vizinho vive, você não está sendo com o seu vizinho. Você sabe que por acaso é onde ele mora, mas isso não significa que por ter esse conhecimento você está interagindo com ele. Se você quer interagir com ele, você tem que ir na casa deles, você tem que ir onde eles moram. Depois de fazer isso, você pode interagir com eles como você quiser. É exatamente da mesma forma com as variáveis. Você precisa do endereço delas se você quiser interagir com elas. Não pode apenas saber o endereço. E a maneira como você vai até o endereço é usando o asterisco, um operador de desreferência. O que você acha que acontece se tentarmos desreferenciar um ponteiro cujo valor é nulo? Lembre-se que o ponteiro nulo aponta para nada. Então, se você quer desreferenciar nada ou endereço com nada, o que é que você acha que acontece? Bem, se você pensou em falha de segmentação, foi em cheio, acertou. Se você tentar desreferenciar um ponteiro nulo, sofrerá uma falha de segmentação. Mas peraí, eu não disse a você que se você não vai definir o valor do seu ponteiro para algo significativo, você deve definir como nulo? Eu fiz, na verdade, a falha de segmentação é um bom comportamento. Você já declarou uma variável e não atribuiu seu valor imediatamente, então você apenas disse int x ponto e vírgula. Na verdade, você não atribuiu a nada e posteriormente seu código imprime um valor de x, ainda não atribuído a nada. Frequentemente você obtém zero, mas às vezes você pode obter algum número aleatório e você não tem ideia de onde ele veio. Da mesma forma, as coisas podem acontecer com ponteiros. Quando você declara um ponteiro int asterisco pk, por exemplo, e você não atribui a nenhum valor, obtém 4 bytes de memória. Qualquer que sejam os 4 bytes de memória que você já possa encontrar que tem algum valor significativo. E pode ter havido algo que não é mais necessário para outra função, mas você só tem os dados que tem lá. Se você tentasse desreferenciar algum endereço que não conhece, já havia bytes, informações lá, que agora estão no seu ponteiro, se você tentar desreferenciar esse ponteiro, você pode estar mexendo com alguma memória que você não pretendia mexer com tudo. E de fato, você pode fazer algo realmente devastador, como interromper outro programa, interromper outra função, ou fazer algo malicioso que você não pretendia fazer em primeiro lugar. E é por isso que é sempre uma boa ideia definir seus ponteiros como nulos se você não tiver algo para definir algo significativo imediatamente. Provavelmente é melhor no final do dia para o seu programa travar e fazer algo que estrague outro programa ou outra função. Esse comportamento é provavelmente ainda menos do ideal do que apenas travar. É por isso que é realmente bom apto definir seus ponteiros como
como nulo se você não os definir para um valor significativo imediatamente, um valor que você conhece e pode desreferenciar com segurança. Então vamos voltar agora e dar uma olhada na sintaxe geral da situação. Se eu disser int p, ponto e vírgula, o que eu acabei de fazer? O que eu fiz é isso. Eu sei que o valor de p é um endereço porque todos os ponteiros são apenas endereços. Posso desreferenciar p usando o operador asterisco, nesse contexto aqui bem no topo. Lembre-se de que faz parte do tipo. Int asterisco é o tipo de dado, mas posso desreferenciar para usar o operador asterisco. E se eu fizer isso, se esse for o endereço, o que encontrarei nesse endereço? Eu vou encontrar um número inteiro. Então, int asterisco p está basicamente dizendo que p é um endereço e eu posso desreferenciar ele, p, e se eu fizer, eu vou encontrar o número inteiro naquele local de memória. Ok, então eu disse que havia outra coisa irritante com os asteriscos e aqui onde eu vou falar daquela coisa. Você já tentou declarar várias variáveis do mesmo tipo na mesma linha de código? Então, por um segundo, finja que a linha, o código que eu realmente tenho lá em verde, não está lá e diz apenas x, y e z. O que isso faria na verdade é criar três variáveis inteiras para você. Uma chamada x, uma chamada y e outra chamada z. É uma forma de fazer isso sem ter que dividir em três linhas diferentes. É aqui onde os asteriscos ficam irritantes de novo. Porque o asterisco, na verdade, parte do nome do tipo e parte do nome da variável. Então, se eu disser int asterisco px, py e pz, o que eu realmente obtenho é um ponteiro para um inteiro chamado px e dois inteiros normais, py e pz. E provavelmente não é isso que a gente quer e isso não é legal. Portanto, se você quiser criar vários ponteiros na mesma linha, do mesmo tipo de asteriscos, o que realmente precisa fazer é dizer int asterisco pa, asterisco pb, asterisco pc. Agora, tendo acabado de dizer isso e agora dizendo isso, você provavelmente nunca vai fazer isso. E provavelmente é uma coisa boa, honestamente. Você pode omitir inadvertidamente um asterisco ou algo assim. Provavelmente é melhor você declarar ponteiros em linhas individuais, mas é apenas mais uma daquelas sintaxes irritantes com asterisco que se tornam os ponteiros tão chatos de trabalhar. Porque é apenas essa confusão sintática que você tem que resolver. Com a prática, isso realmente se torna uma segunda natureza. Eu ainda cometo erros com isso depois de programar um tempão. Então não fique chateado se acontecer com você, e é bem comum, honestamente. É uma falha comum de sintaxe. Então, aqui está o diagrama com o qual a gente parou no início do vídeo. Então, o que acontece aqui se eu disser? Então, o que significa quando eu digo asterisco pk igual a 35? Então, espera um segundo. Asterisco pc, no contexto aqui, é o operador de desreferência. Portanto, quando o operador de desreferência é usado, vamos ao endereço apontado por pk e alteramos o que encontramos. Portanto, o asterisco pk igual a 35 efetivamente faz isso com a imagem. Portanto, é basicamente sintaticamente idêntico a ter dito k igual a 35, mais um. Se eu disser int m, eu crio uma nova variável chamada m, uma nova caixa, é uma caixa verde porque vai contar o número inteiro, e rotulado como m. Lindo. Se eu disser m igual a 4, coloco o inteiro nessa caixa. Então, digamos que pk é igual a i comercial m. Como esse diagrama muda? pk igual a i comercial m. Você se lembra do que o operador i comercial faz, ou é chamado? Lembre-se que i comercial, algum nome de variável, é o endereço de um nome de variável. Então, o que a gente está fazendo aqui, pk obtém o endereço de m. Então, efetivamente, o que acontece no diagrama é que pk não aponta mais para cá, mas aponta para m. Mais uma vez, os ponteiros são muito complicados de trabalhar, exigem bastante prática, mas devido à sua capacidade de permitir que você passe dados entre funções e realmente faça com que essas alterações entrem em vigor, é muito importante de se entender. Mas o valor que você obtém ao usar ponteiros supera em muito essas complicações decorrentes de aprendê-los. Portanto, eu desejo uma ótima boa sorte aprendendo como lidar com eles. Bem, por hoje é só. Hoje foi bem denso, mas acho que o assunto mais denso que a gente viu até agora. Eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre definição de tipos de dados personalizados. Se você já estudou estrutura, sabe que às vezes usar esses tipos de dados pode ser um pouco complicado, porque a gente tem que usar a palavra-chave struct quando a gente está trabalhando com eles. Por exemplo, struct char ou struct tilde. Isso é muito para digitar se a gente quiser apenas usar para algo simples, como um struct. A gente quer ser capaz de trabalhar com as coisas de uma maneira um pouco mais abreviada, mas sim, como int ou char, algo mais conveniente para digitar. Felizmente, em C tem uma maneira de a gente fazer isso, com algo chamado typedef, que é uma maneira de criar nomes abreviados ou reescritos para um tipo de dado. Você pode reescrever tipos de dados que já existem, pode escrever seus próprios tipos de dados. A primeira coisa que você tem que fazer é definir um tipo do jeito normal, do jeito comum, que a gente já aprendeu. Então você apenas o apelida para outra coisa. Typedef, nome antigo, pelo novo nome. Bem direto, né não? Assim a gente pode usar typedef, por exemplo, o tipo de dado já existente, unsigned char, byte. Então, de agora em diante, depois a gente faz essa definição de tipo, que normalmente estará no topo dos nossos arquivos .c ou em um arquivo .h separadamente, podemos usar byte em todos os lugares que desejamos para criar um caractere não assinado, unsigned. Isso é muito mais conveniente e curto para digitar. Você provavelmente a esse ponto já entendeu um pouco do valor que o typedef tem, mas o typedef se torna ótimo quando combinado com o struct, como eu falei antes. Os structs têm o nome de tipo de dado de duas palavras, então eles podem ser realmente muito irritantes para criar variáveis desse tipo. Suas linhas podem ficar muito longas para uma lógica muito curta. E assim você pode criar o typedef para criar algo mais curto e mais intuitivo durante seu código. Então, se eu definir um carro da seguinte maneira, eu tenho minha definição de carro, struct car. Então, eu abro as chaves, depois de todos os campos da minha estrutura, fecho as chaves, ponto e vírgula. Depois
depois de definir meus dados type, posso usar typedef struct char como k_t. Então, quando eu fiz isso agora toda vez que eu teria usado struct char, eu posso apenas usar char_t. Essa é uma maneira muito mais curta de expressar essa ideia, dessa estrutura toda que eu acabei de criar. De outra forma, porque os structs são muito comumente usados com typedef, você pode realmente definir o tipo entre o início e o fim. Portanto, a estrutura typedef é normalmente typedef antigo nome, um novo nome, onde os nomes já são tipos que você criou, mas você pode realmente definir uma struct bem no meio da typedef, em vez de ter que defini-la separadamente, e então fazer um typedef dela, como a gente viu antes. Isso ficaria desse jeito: typedef struct char, abro chaves, todas as suas definições de campo, fecho as chaves e char_t. Portanto, o nome antigo é tudo que está em vermelho e você está apenas definindo a estrutura e nomeando ela ao mesmo tempo. Então, o novo nome é char_t. Então, se a gente quiser começar a usar isso no nosso código, anteriormente eu poderia ter dito struct char marcar ponto e vírgula. Bem, eu não preciso mais fazer isso agora. Agora que eu usei o typedef, eu posso apenas dizer char_t, mychar, e essa é uma maneira muito mais curta e intuitiva de fazer isso. Na verdade, vai ser muito mais conveniente, especialmente quando você começar a usar muitas estruturas ou structs no seu código. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente passa sobre alocação dinâmica de memória em C. Bem, agora como aviso, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre pointers ou não tá sobre ponteiros, ou não está familiarizado com o conceito de ponteiros, você provavelmente quer assistir aquele vídeo antes desse aqui. Esse vídeo, em conceito geral, vai trabalhar especificamente com ponteiros. Então, você vai querer ter certeza de estar confortável com isso antes de mergulhar nesse vídeo em particular. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Bem, agora que já vimos como trabalhar com ponteiros antes, mas normalmente só os vimos no contexto de apontar uma variável de ponteiro que declaramos estaticamente em outra variável que já existe. Então você deve se lembrar do nosso vídeo sobre ponteiros que tínhamos uma linha como int x igual assim. Então diremos int asterisco px igual a e comercial x. Mas essa é a única maneira que vimos de trabalhar com ponteiros. E isso é basicamente o uso de ponteiros estáticos. Mas para trabalhar com ponteiros estaticamente como temos, precisamos saber exatamente quanta memória vamos usar no momento de compilar nosso programa. Portanto, não vamos criar nenhuma memória em tempo real. Toda memória que vamos usar já está configurada quando começamos. Isso apresenta uma espécie de problema, certo? Se não soubermos quantas memórias temos quando começarmos, talvez você esteja pedindo ao usuário para ele dar um número e eles vão gerar uma centena de objetos de lista encadeada. Eles vão gerar centenas de algo e você não sabe disso. Ou talvez gerem 200 ou 400. Não poderemos prever isso com antecedência e, portanto, precisamos adotar a alocação dinâmica de memória para obter uma nova memória no nosso programa enquanto o programa já está em execução. E é um pouco diferente do que a gente já viu antes. Podemos fazer isso alocando a memória de algo que chamamos de heap. A pilha é um pool gigante de memória. E até agora, o único pool de memória com o qual estamos familiarizados é o chamado de pilha, o stack. Mas a memória alocada dinamicamente vem do heap e a memória alocada estaticamente, que é qualquer coisa para a qual você dá um nome, normalmente como o nome da variável, vai ser configurada no stack, na pilha. Qualquer coisa que você criar dinamicamente enquanto o programa estiver em execução, virá do heap. Mas como você pode ver nesse diagrama daqui, a pilha e o heap na verdade são o mesmo grande pedaço de memória. Acontece que alocamos a pilha de baixo para cima, normalmente para visualizá-la. Portanto, os endereços de memória da pilha serão números um pouco mais baixos e o heap terá números mais altos e será alocado para baixo. Portanto, é realmente um pool gigante de memória, mas chamamos de duas coisas diferentes, dependendo de como está sendo usada. A pilha de memória declarada estaticamente aumenta e a pilha de memória alocada dinamicamente diminui. Mas como chegamos a essa memória alocada dinamicamente? Como acessamos a memória no heap? Bem, precisamos usar uma nova função chamada malloc. Pode obter malloc, incluindo a biblioteca padrão lib.h e a extended lib.h. E o único argumento que você precisa passar para malloc é quantos bytes de memória você deseja. Então, se você quer um inteiro, você diz malloc 4. Se você quer um caractere, você diz malloc 1. Se você quer um double, você diz malloc 8. E assim por diante. E você pode ser bem mais complexo do que isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, o que o malloc vai tentar fazer é encontrar algum pedaço de memória do tamanho que você pediu no heap. Ele vai tentar encontrar 8 bits contíguos na memória, por exemplo. Se estamos colocando um double, ele tentará encontrar 8 bytes contíguos de memória no heap. E o que ele vai fazer é retornar um ponteiro para essa memória. Portanto, a única maneira de acessar a memória alocada dinamicamente ao usá-la é desreferenciando o ponteiro que recebemos de malloc. E é por isso que é importante entender os ponteiros antes da gente seguir em frente. Agora, é possível que malloc realmente não seja capaz de devolver a memória, caso que vai retornar nulo para você, null. Portanto, uma das primeiras regras a serem lembradas sobre a memória alocada dinamicamente é sempre verificar se há null após malloc. Agora, como é que isso pode acontecer? Talvez você tenha ficado sem memória. A pilha e o heap acabaram completamente ou houve algum tipo de falha catastrófica que não podemos prever. Mas de qualquer forma, se você se lembra do nosso vídeo de pointers, desreferenciando um ponteiro nulo, mais notícia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, depois de malloc, claro, é verificar se não
retornou null. E se você o fez, você precisa aportar esse programa porque algo deu errado e você não pode prosseguir com o que tem atualmente. Então, se quisermos apenas obter um ponteiro declarado estaticamente, podemos apenas dizer int x. Isso vai criar uma variável chamada x na pilha, para a qual podemos atribuir qualquer valor que a gente quiser. Se você deseja alocar dinamicamente um número inteiro, dizemos o seguinte: int asterisco px é igual a malloc 4. E a razão pela qual dizemos 4 aqui é porque há 4 bytes em um número inteiro. Eu também poderia facilmente ter usado o operador sizeof, está disponível em C. Basicamente, você passa um tipo, é um pouco diferente. Normalmente com funções você passa uma variável, com malloc você passa, ou com sizeof, melhor dizendo, passa um tipo, ele vai retornar quantos bytes aquele tipo ocupa do sistema. Portanto, int asterisco px é igual ao tamanho de malloc de int, ou int asterisco ps é igual a malloc 4. Basicamente significa que malloc vai tentar encontrar 4 bytes de memória próximos um do outro no heap. E malloc retornará para você um ponteiro para essa memória chamado px. Então poderemos desreferenciar esse ponteiro como no vídeo de ponteiros para manipulá-lo, colocar um valor nele para fazer o que quisermos com ele. Vamos ver outro exemplo disso. Talvez desejemos obter um número inteiro do usuário. Então lembre-se que em CS50 temos a função getInt, podemos usar. Int x é igual a getInt, então estamos basicamente solicitando ao usuário um valor inteiro. Isso nos dará algum número. Espero eu que nesse exemplo seja um número positivo. Digamos que eu queira declarar um array com tantos floats na pilha. Posso fazer isso dizendo float stack array e depois entre colchetes, que normalmente indica o tamanho do array, x. Isso é legal que em C99 e C11, se você estiver usando alguma versão muito antiga de C, isso não era permitido antigamente, mas você pode fazer isso. Basicamente, podemos obter uma matriz de tamanho variável na pilha, que é o que estamos fazendo aqui, porque a gente não sabe com antecedência qual vai ser o tamanho dela. Estamos apenas recebendo do usuário. Mas é assim que declaramos um array de float na pilha, onde o número de itens nesse array é o número que o usuário acabou de nos dar. E também posso alocar dinamicamente um array de float na pilha. Não na pilha, lembre-se, porque estamos alocando dinamicamente na memória dessa vez. Então, float asterisco heap array. Então, esse é o meu ponteiro para a memória que eu estou obtendo. E eu quero que malloc x vezes o tamanho de um float. Então, se eu quiser ter 50 floats, eu preciso de 50 vezes o tamanho de um float. Então, 50 vezes 4. Talvez eu queira 100. Seria 100 vezes 4. Então, é por isso que a gente está fazendo essa multiplicação aqui. E malloc vai devolver um bloco gigante de memória desse tamanho. Podemos, então, tratar como qualquer outro array. Porém, é um problema com a memória alocada dinamicamente com a qual a gente tem que lidar. E isso que a gente não viu antes, que é que ela não vai ser liberada de volta para o sistema quando você termina. Portanto, se você ainda não viu nosso vídeo sobre a pilha de chamadas, ou call stack, ou quadros de pilha, tá, você ainda não sabe disso. Mas normalmente quando a função termina de executar, o que acontece é que toda memória que foi criada para fins de existência dessa função é destruída e é liberada de volta ao sistema para ser usada em outro lugar. Portanto, outra chamada de função que pode surgir o mesmo bit de memória de antes. Isso é meio conveniente, certo? O sistema está constantemente reciclando onde pode. Mas quando você diz ao sistema, eu quero um bloco de memória, o sistema não vai assumir nada sobre isso. Não vai assumir que você não viu, não vai assumir que não viu você fazer uma chamada com ele por 50 linhas ou o que quer que seja. E vai apenas liberá-lo dinamicamente ou liberá-lo de volta para o sistema. E se você não conseguiu liberar a memória suficiente de volta para o sistema, o que você obtém é algo chamado de memory leak, ou vazamento de memória. O vazamento de memória não são realmente bons porque podem retornar seu sistema realmente muito lento. De fato, existem alguns navegadores que devem permanecer anônimos, que são notórios por não liberar memória, ou não liberar memória de volta ao seu sistema quando termina. Isso realmente faz com que seu computador fique lento, porque esse navegador está basicamente monopolizando um monte de memória e os outros programas em seu computador não podem usar ela, porque o navegador meio que alocou e disse: não, é meu, eu preciso disso aqui. Mas nunca o libera de volta para ser compartilhado pelas outras coisas no sistema. É por isso que se você deixar o navegador aberto por alguns dias, ou alguns navegadores abertos por alguns dias ou semanas, poderá notar que seu computador vai ficar meio lento. Agora a regra é, como mencionei antes, quando terminar de trabalhar com a memória alocada dinamicamente, tudo que você precisa fazer é liberá-la. E free é outra função disponível na lib.h padrão. Basicamente, o que você passou para liberar um ponteiro para qualquer memória que você tenha alocado dinamicamente anteriormente. E basicamente isso é apenas dizer ao sistema: ó, terminei. Você pode usar essa memória aqui se quiser. Então aqui está outro exemplo. Digamos que queremos malloc um array de 50 caracteres, basicamente uma string grande, e vamos chamá-lo de palavra. Nós o alocamos dinamicamente. Então nós apenas fazemos algumas coisas com ele. Talvez estivesse no meio de uma função, sabe? Estamos mudando seu valor. Estamos atribuindo novos personagens. Estamos imprimindo, por exemplo. Então decidimos que terminamos com isso. Como liberamos isso de volta do sistema? Só precisamos libertá-lo. Então nós liberamos a palavra. O word é o ponteiro para esse bloco de memória. Essa é a coisa que queremos liberar. Portanto, existem 3 regras básicas para o malloc e free que são realmente importantes para você internalizá-la. A primeira é: tudo que você usar malloc deve ser liberado antes que o seu programa termine de ser executado. Agora, concedido, se o seu programa realmente terminar de executar, uma vez que esteja completamente pronto, uma vez que tenha retornado o zero do main, por exemplo, então ele será liberado. Mas é uma boa prática certificar se tudo que você aloca seja liberado, chamando explicitamente a função free. Em vez de apenas confiar no sistema para fazer isso quando o programa estiver completamente concluído. Então, tudo que você usa malloc, você tem que liberar, tem que usar free. Regra número 2: apenas coisas que você usou malloc são coisas que você deve liberar. Portanto, se você declarou estaticamente uma variável e não deseja liberar, não deseja usar free. O sistema vai se encarregar de liberar toda a memória declarada estaticamente para você. É apenas a memória alocada dinamicamente, apenas a memória que você,
usou malloc, são coisas que você deve liberar. E em seguida, certifique-se de não liberar o mesmo bloco de memória mais de uma vez, porque isso pode criar o problema de uma liberação dupla. Você tem uma espécie de vazamento de memória inverso, como um fluxo de memória ou algo assim, onde você enganou o sistema fazendo pensar que você tem mais memória do que realmente tem. Não é o tipo de coisa que você realmente quer fazer. Então lembre-se, tudo que você usou malloc você deve liberar. Apenas que você usou malloc deve liberar. E não libere nada mais de uma vez. A gente vai fechar esse vídeo dando uma olhada em algumas linhas de código e um exemplo visual para mostrar exatamente o que está acontecendo enquanto a gente faz isso. Primeiro, vou declarar estaticamente um inteiro chamado m. Então isso seria algo assim. Pintei a caixa de verde porque na minha cabeça os números inteiros são sempre em caixas verdes. E escrevi o rótulo m na caixa. Então eu vou dizer int asterisco a. Aqui estou declarando estaticamente um ponteiro chamado a. Então lembre-se que eu gosto de pensar que um int asterisco, então int será verde. É uma caixa esverdeada. Não é uma caixa verde porque é para int, mas as int asteriscos são meio esverdeadas. Elas se referem a int. Portanto, essa é outra caixa chamada de a. Então posso dizer que int asterisco b é igual a malloc size of int. Então o que vai acontecer aqui? Bem, eu vou ter algo chamado b, a qual eu estou dando o nome. Isso vai ser uma espécie de caixa esverdeada clara. E eu estou pedindo a malloc para me dar dinamicamente um int de espaço. Então, o que realmente aconteceu visualmente é isso aqui. Observe que não deu um nome inteiro ao real. Eu também não tenho um nome para isso. É uma maneira típica de saber que não tem um nome inteiro declarado estaticamente. A única maneira de me referir a essa caixa verde é desreferenciando o ponteiro chamado b. Então b tem um nome, isso é declarado estaticamente, mas o diferencio de b para chegar a essa memória alocada dinamicamente. E claro, eu não vou fazer isso aqui. Mas a primeira coisa que eu devo fazer imediatamente após isso é verificar se b não é nulo. Se b for nulo, algo deu muito errado, eu preciso interromper meu programa imediatamente. Em seguida, eu posso dizer algo assim: a é igual a i comercial m. Se você se lembrou do nosso vídeo sobre pointers, basicamente isso significa apenas aponta para m. Isso apenas cria essa seta aqui. A seguir, digamos que a é igual a b. Antes de mostrar o que vai acontecer aqui, você pode tentar adivinhar um pouco sobre o que vai ser. Dê uma olhada no diagrama, tá? Então pense em como os relacionamentos podem mudar. Se eu disser que a é igual a b, eu estou fazendo? Eu estou apenas dizendo que a, b agora vão apontar para o mesmo local em particular. A vai para um ponto onde b aponta atualmente. E assim, em vez de apontar para m, agora vai apontar para esse bloco alocado dinamicamente, que atualmente só posso referenciar. Agora eu posso referenciar de várias maneiras. Agora eu poderia dizer asterisco a ou asterisco b. Posso referenciá-lo de qualquer maneira porque ambas as variáveis declaradas estaticamente agora apontam para o mesmo local. Então eu posso apenas dizer que m é igual a 10. Isso não vai ser um problema porque 10 foi declarado estaticamente. É uma caixa que eu já conheço. Tem um nome. Quando eu digo que m é igual a 10, eu estou apenas dizendo para colocar 10 nessa caixa verde chamada m. Estrela b é igual a m mais 2. É um pouco esquisito, certo? Mas quanto é m mais 2? Bem, m é 10, então 10 mais 2 é 12. E o asterisco b é igual a 12. Então quando eu digo b asterisco, eu estou desreferenciando b. Vou viajar ao longo da seta para onde b aponta. Eu vou colocar 12 naquele lugar, ok? Em seguida eu vou liberar b. Portanto, lembre-se de que o que acontece com o free é que estamos apenas dizendo ao sistema que não estamos mais trabalhando com isso. Foram realizadas. Você pode pegar esse 4 bytes de volta, qualquer que seja o tamanho dele. Então, esse passa a ser 4 bytes. Você pode recuperá-lo e usá-lo para qualquer coisa que você quiser no seu programa. Então, quando eu libero b, essa memória basicamente desaparece. A e b ainda apontam para o lugar que ainda costumavam estar, mas eu não tenho mais acesso a ele. Se eu tentar tocá-lo, o sistema pode ficar chateado comigo. Então, por exemplo, se eu tentar dizer asterisco é igual a 11, o que é que vai acontecer? Comportamento imprevisível, a gente basicamente não sabe. Podemos obter uma falha de segmentação porque estamos tocando na memória algo que não estamos mais. Não tem mais privilégio de gravação. Você pode se safar disso, depende de onde essa memória estava no sistema, mas é imprevisível. Então, uma vez que você deve liberar a memória, lembre-se, você está dizendo ao sistema, eu não preciso mais dela. E se você tentar usar de novo, algumas coisas estranhas podem acontecer. A alocação dinâmica de memória é um pouco estranha de se acostumar, porque a gente está tão acostumado com essa ideia de criar uma variável, atribuir um valor a ela e apenas manipulá-la dessa maneira, que usar ponteiros para controlar onde a memória vai estar e alterá-la indiretamente por meio de ponteiros podem ser um pouco esquisitos. Mas continue praticando com ele. Internalize essa regra, as 3 regras de ouro, sobre como malloc e free com sucesso para garantir que você não crie memory leaks ou algo assim. E você deve começar bem. Bem, o conteúdo hoje foi meio denso, um pouco contraintuitivo, mas por hoje é só. Eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente fala sobre call stack, ou pilha de chamada. Se você assistiu o nosso vídeo sobre recursão, o processo pode ter parecido um pouco mágico e até confuso. Mas com a função, sabe que deve esperar por outra função e passar seus dados para alguma outra coisa que está sendo executada ao mesmo tempo. Bem, a princípio é bastante confuso no início não entender exatamente como as funções são chamadas e operam em C. E a maneira como elas operam é algo usando pilha de chamada ou call stack. E a maneira como a pilha de chamada funciona é assim. Se você chamar uma função, basicamente o que acontece é que um grande pedaço de memória é reservado em algum lugar do sistema para que essa função faça o trabalho.
trabalho. Então, por exemplo, se você chamar uma função e a primeira coisa que fizer for declarar algumas variáveis, que vai acontecer um frame de pilha, ou um frame de função, que vai ser criado um grande pedaço de memória, e essas variáveis serão dadas um espaço. Portanto, se forem 3 números inteiros, você obterá 3 blocos de 4 bytes, tá? Exatamente como o tamanho de um número inteiro, além de algum espaço para fazer alguns cálculos e tudo mais que a função precisar. E é aí que a função fará todo o seu trabalho. Agora é possível que mais de um quadro de função existe na memória e a qualquer momento. Por exemplo, digamos que a função main chame outra função chamada move. Então a função move chama outra função chamada direção. Nesse ponto, todas essas 3 funções têm quadros abertos, mas em geral apenas um desses quadros estará ativo. Apenas uma das funções está em execução em determinado momento, mesmo que todas as 3 tenham espaço reservado e estejam esperando para fazer alguma coisa. Agora, a maneira como esses quadros são organizados é chamada de pilha, o call stack. E o quadro, para a função chamada mais recentemente, é sempre aquele no topo da pilha, e é chamado de quadro ativo. Então, novamente, se main é chamado de move, e move é chamado de direção. Você pode pensar sobre isso como uma pilha da seguinte forma, onde main está na parte inferior, move está acima, e a direção está no topo. E a direção é o quadro ativo. Essa é a única função que está fazendo alguma coisa no momento, enquanto move e main estão apenas esperando para se tornar o quadro ativo. Eles estão esperando para se tornar o quadro ativo que está no topo da pilha. Quando você chama uma nova função, um novo quadro é o que chamamos de empurrado para o topo da pilha. Portanto, se você chamar uma nova função, essa nova função imediatamente vai obter espaço na memória e será colocado no topo da pilha. E qualquer que seja o quadro ativo, se houver, está em pausa. É só parado lá. É um padrão de espera esperando para se tornar o quadro ativo novamente. Quando a função termina seu trabalho, como retornando, mas comumente eu estava chegando ao final da linha, e se for uma função void, que ela não tem valor de retorno algum, esse é o quadro que chamamos de retirada da pilha. Então, o quadro que estava em segundo lugar, já que esse quadro agora já se foi, passa a ser o outro quadro ativo. Ele recomeça de onde parou. Se você fizer uma pausa nessa função, ela vai continuar imediatamente de onde ela parou. Na verdade, é por isso que a recursão funciona, porque todos esses quadros estão em execução, mas apenas um deles está se movendo em determinado momento. Todos os demais estão rodando, mas estão em pausa. Eles estão apenas esperando para se tornar um novo topo da pilha novamente. Se chamarmos outra função, o quadro ativo entra em pausa novamente. A função que acabou de ser chamada é colocada em cima e assim por diante até que todos os quadros de função sejam concluídos. Então vamos dar uma olhada em uma visualização disso. Um exemplo usando a função fatorial para ver se podemos ajudar a se tornar um pouco mais claro. Portanto, essa é a totalidade de um arquivo fatorial, por exemplo. E dentro desse arquivo fatorial, eu tenho duas funções, de fato, que serão recursivas, que serão a implementação de fatorial. E main, que é basicamente apenas chama ou imprime o valor de fatorial, nesse caso disso. Então vamos começar no início de main. E a primeira coisa que a main faz é chamar outra função. Ela chama printf. Assim que isso acontecer, o main entrará em pausa. Ele está pendurado bem aqui e aí esperando o printf fazer o trabalho. O que o printf tem que fazer? Ele só tem que imprimir o número, mas tem que imprimir o fatorial de 5, ou não sabe o fatorial de 5. Tem que fazer uma chamada de função. Então printf entra em pausa e espera pelo fatorial de 5, que agora se torna um novo quadro ativo. Então no fatorial de 5 temos 5 quadros. O que está acontecendo? Estamos usando o valor 5 para a função de fato, de fact. Então ele vai verificar bem. N igual a 1? Não. Então ele vai retornar n vezes menos 1. Ok, então agora eu faço o quadro fatorial 5. Está basicamente chamando uma nova função, passando outra chamada para fatorial, chamando 4 como parâmetro. Assim, o quadro fatorial agora de 5, agora entra em pausa e um quadro para fatorial de quadro torna-se um novo quadro ativo. E vai passar pelo mesmo processo. 4 é igual a 1? Não. Em vez disso, ele retornará n vezes, nesse caso, o 4 vezes o fatorial de 3, outra chamada de função. Portanto, o fatorial de 4 ativo entra em pausa. O fatorial do quadro 3 torna-se um novo quadro ativo. E repita esse processo novamente para o fatorial de 3, para o fatorial de 2, até chegarmos ao fatorial de 1. Bem no início, logo quando o fatorial de 1 é chamado, existem 7 quadros de função na pilha de chamadas. O fatorial de 2, 3, 4, 5 e o printf e main estão todos em pausa nas linhas que você vê lá. Estão apenas esperando para se tornar um novo quadro ativo novamente, mas eles não estão se movendo a partir desses indicadores de seta. Então, o fatorial do quadro 1 começa. Ele faz a pergunta, n igual a 1? Bem, nesse caso, finalmente a resposta é sim, vai retornar 1. Agora lembre-se do que acontece quando a função retorna um valor. Aquele quadro está pronto, ele vai embora. E isso significa que ele é retirado da pilha de chamadas e em seguida, o quadro abaixo dele se torna um novo quadro ativo. Portanto, o fatorial de 1 retorna 1. Nesse ponto, seu quadro é destruído e o fatorial de 2 pode agora ser retomado. Agora o fatorial de 2 é aquela linha azul escura ali à esquerda e está esperando o valor de retorno do fatorial de 1. Bem, o fatorial de 1 disse, eu devolvi 1 para você. Portanto, o fatorial de 2 retornará 2 vezes 1 ou 2. Agora também está retornando e quando retornar vai ser a retirada da pilha. Seu frame de função é destruído e o fatorial de 3 torna-se um novo frame ativo. O fatorial de 3 estava esperando o fatorial de 2 que retornou um 2. Então vai retornar 3 vezes 2 ou 6 e assim retorna o valor. Seu frame de função também é a retirada da pilha, está destruído. O fatorial de 4 agora se torna um novo quadro ativo. O fatorial de 4 estava esperando o fatorial de 3. Ele obteve sua resposta de 6, portanto vai retornar 4 vezes 6 ou 24 e retornará esse valor ao fatorial de 5 que estava esperando pelo fatorial de 4 para terminar seu trabalho. Então ele retorna 5 vezes 24, que é 120, e quando esse quadro é destruído, agora sim a gente retorna o printf, e o printf tem aquela linha vermelha escura ali embaixo. Ele estava esperando o fatorial de 5 e que acabou de retornar
retornar 120. Então o printf vai imprimir o 120 e em seguida seu trabalho está concluído. Não tem mais o que fazer, não está esperando outra chamada de função e, portanto, termina a execução. Não retorna nada, mas também não tem nada a fazer, portanto, seu quadro de função é destruído e ele é retirado da pilha também. Então tudo que tem que fazer aqui é ver onde o main parou. Bem, isso era tudo que eu tinha no main. Então o quadro de funções de main vai também sair da pilha e esse programa terá concluído seu trabalho imprimido, o número 120. Bem, eu espero que a ilustração da pilha de chamadas tenha ajudado você a compreender exatamente como a recursão funciona e como essas funções estão esperando e interagindo umas com as outras para permitir que o processo recursivo ocorra. Bem, por esse vídeo é só. Realmente espero que você tenha entendido como o Chaos Stack, além da recursão, é importante para entender como o programa funciona em C. Meu nome é Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre File Point. Bem, até agora é provável que a maioria dos programas tenha sido um pouco efêmeros. Ele faz alguma coisa, talvez solicite ao usuário algumas informações, imprima alguma coisa na tela, mas quando o programa termina, não há realmente nenhuma evidência de que ele foi executado em primeiro lugar. Quer dizer, claro, você pode ter deixado aberto na janela do terminal, mas se você limpar a tela, não há realmente nenhuma evidência que ele existiu. Não temos meios de armazenar informações persistentes, informações que depois que o nosso programa termina ou parou de ser executado, a gente não fez até esse ponto. Felizmente, C fornece a capacidade de fazer isso implementando algo chamado arquivo, file, uma estrutura que basicamente representa um arquivo no qual você clicaria duas vezes em um computador que estiver acostumado ao ambiente gráfico de usuário como o Windows. Geralmente ao trabalhar com C, na verdade vamos trabalhar com ponteiros para arquivos, exceto um pouco quando falamos sobre alguma das funções que funcionam com ponteiros de arquivo, file pointers. Você não precisa ter realmente se aprofundado na compreensão dos próprios ponteiros. Há um momentinho onde a gente já falou sobre eles, mas geralmente file pointers e ponteiros, embora interrelacionados, não são exatamente a mesma coisa. Agora, o que é que eu quero dizer com dados persistentes? O que são dados persistentes? O que a gente importa com isso? Então vamos dizer, por exemplo, que você está executando um programa ou reescrever um programa que é um jogo, desde acompanhar todos os movimentos do usuário para que talvez, se algo der errado, você possa revisar o arquivo após o jogo. E é isso que queremos dizer quando falamos de dados persistentes. Durante a execução do seu programa, um arquivo é criado. Quando seu programa parou de funcionar, esse arquivo ainda existe em seu sistema e podemos olhá-lo e examiná-lo. E para que o programa seja configurado para criar alguns dados persistentes, os dados existem após o término da execução do programa. Agora, todas essas funções que trabalham com a criação de arquivos e a manipulação deles de várias maneiras residem no io.h padrão. Esse é um arquivo de cabeçalho, uma lib, você provavelmente inclui no topo de praticamente todos os programas, porque contém uma das funções mais úteis para a gente, que é o printf, e também permite viver dentro do padrão IO. Portanto, você não precisa incluir nenhum arquivo novo, provavelmente para trabalhar com file pointers. Agora, cada função de file pointer, ou cada função de entrada e saída de arquivo, aceita como um de seus parâmetros ou entradas um ponteiro de arquivo, exceto por um, que é o fopen, que é o que você usa para obter o ponteiro de arquivo em primeiro lugar. Mas depois de abrir o arquivo e obter os ponteiros de arquivo, você pode passá-los como argumento para as várias funções das quais falaremos hoje, assim como muitas outras para que você possa trabalhar com arquivos. Portanto, há 6 básicos bastante comuns sobre os quais falaremos hoje: o fopen e sua função companheira fclose, o fgetC e sua função companheira fputC, e fread e sua função companheira fwrite. Então, vamos direto ao assunto. Bem, fopen, o que é que ele faz? Ele abre um arquivo e fornece um ponteiro de arquivo para ele, para que você possa usar esse ponteiro de arquivo como argumento para qualquer uma das suas outras funções de entrada e saída de arquivo. A coisa mais importante a lembrar com o fopen é que depois de abrir o arquivo ou fazer uma chamada como essa aqui, precisa verificar se o ponteiro que você recebeu não é igual a null. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre ponteiros, isso pode não fazer sentido algum, mas se você tentar diferenciar uma recuperação de ponteiro nulo, seu programa provavelmente sofrerá uma falha de segmentação. A gente quer ter certeza que a gente vai receber um ponteiro legítimo na volta. Na grande maioria das vezes, teremos obtido um ponteiro legítimo de volta e isso não vai ser um problema. Então, como nós fazemos a chamada para fopen? Parece muito com isso. File, asterisco ptr, sendo ptr um nome genérico para um ponteiro de arquivo, fopen, e passamos duas coisas, o nome de arquivo e uma operação que a gente quer realizar. Então, o que podemos ter uma chamada parecida com isso aqui: file, asterisco, ptr1 igual a fopen file1.txt e a operação escolhida é R. Então, o que é que esse R está fazendo aqui? Quais são os tipos de coisa que a gente pode fazer nos arquivos? Então, R é a operação que a gente escolhe quando a gente quer ler um arquivo. R vem de read. Então, basicamente, quando fizermos uma chamada como essa, teremos um ponteiro de arquivo que é para que a gente pudesse ler as informações do arquivo 1.txt. Da mesma forma, podemos abrir o arquivo 2.txt para escrita e assim passar ptr2, o ponteiro de arquivo que cria aqui, como um argumento para qualquer função que escreva informações em um arquivo. E semelhante à escrita, também a opção de anexar, que é o add, append. A diferença entre gravar e anexar é que quando você grava um arquivo, fizer uma chamada para fopen para gravação e esse arquivo já existir, ele vai substituir o arquivo inteiro. Vai começar bem no começo, excluindo todas as informações que já estão lá. Considerando que se você abri-lo para anexar, ele irá para o final do arquivo, se já houver texto e informações nele, começará a escrever a partir daí. Então você não vai perder nenhuma das informações que você fez antes. Se você deseja escrever ou anexar
pensar, depende da situação, mas provavelmente você saberá qual a operação certa quando chegar a hora. Então, isso aqui é o fopen. E o fclose? Bem, simplesmente fclose apenas aceita o ponteiro do arquivo, e como você pode esperar, ele fecha o arquivo. E uma vez que fechamos o arquivo, não podemos executar mais nenhuma função de entrada e saída de arquivo, leitura ou gravação naquele arquivo. Temos que reabrir o arquivo outra vez para continuar trabalhando com ele usando as funções de entrada e saída. Portanto, o fclose significa que terminamos de trabalhar com esse arquivo. E tudo que precisamos passar é o nome de um ponteiro de arquivo. Então, em alguns slides atrás, abrimos o texto do ponto do arquivo 1 para a leitura e atribuímos esse ponteiro do arquivo a ptr1. Agora decidimos que terminamos de ler esse arquivo, a gente não precisa fazer mais nada com isso, podemos apenas fechar com o fclose ptr1. Da mesma forma, poderíamos fechar os outros. Tudo bem, isso é abrir e fechar. Essas são as duas operações iniciais básicas de file pointers. Agora queremos realmente fazer alguma coisa interessante, e a primeira função que a gente vê como fazer isso é o fgetC. File obter um caractere. Isso é o que o fgetC geralmente traduziria. Seu objetivo na vida é ler o próximo caractere, ou se essa for sua primeira chamada para fget para um arquivo especificado, o primeiro caractere, mas depois disso você obtém um próximo caractere desse e o armazena em uma variável de caractere. Como fizemos aqui, chach é igual a fgetC, passa o nome de um ponteiro de arquivo. Normalmente é muito importante aqui lembrar que para essa operação seja bem sucedida, o próprio ponteiro do arquivo deve ter sido aberto para leitura. Não podemos ler um caractere de um ponteiro de arquivo que abrimos para escrita. Essa é uma das limitações do fopen, certo? Temos que nos restringir a realizar apenas uma operação com o ponteiro de arquivo. Se quiséssemos ler e escrever no mesmo arquivo, teríamos que abrir dois ponteiros de arquivo separados para o mesmo arquivo, um para leitura e outro para gravação. Então, novamente, a única razão pela qual eu trago isso aqui é porque, se vamos fazer uma chamada para fgetC, esse ponteiro de arquivo deve ter sido aberto para leitura. Então, simplesmente, tudo que precisamos fazer é passar o nome do ponteiro do arquivo. Então, chach é igual a fget ptr1. Então, isso nos dará o próximo caractere. Ou, novamente, se essa for a primeira vez que você vai fazer essa chamada, o primeiro caractere. Porque é um arquivo apontado para ptr1. Lembre-se que esse era o texto do arquivo 1, ponto. Ele obterá o primeiro caractere disso e armazenará na variável ch, bem direto. Portanto, examinamos as três funções e a gente já pode fazer algo bem legal. Então, se pegarmos essa capacidade de obter um caractere e a gente fizer um loop, continuamos a obter caracteres de um arquivo repetidamente, agora podemos ler cada caractere de um arquivo. E se imprimirmos todos os caracteres imediatamente após lê-los, teremos lido de um arquivo e impresso seu conteúdo na tela. Concatenamos efetivamente esse arquivo na tela e é isso que o comando cat do Linux faz. Se você digitar cat no nome do arquivo, ele imprimirá todo o conteúdo do arquivo na janela do terminal. Então, esse pequeno loop aqui, apenas 3 linhas de código, mas efetivamente duplica o comando Linux cat. Essa sintaxe pode parecer um pouco estranha, mas aqui o que está acontecendo. Enquanto ch é igual a fgetC, ptr não é igual a eof. É um bocado, mas a gente vai dividir para que fique bem clara a sintaxe. Eu consolidei por questão de espaço, embora seja um pouco complicado sintaticamente. Então, essa parte verde agora, o que ela está fazendo? Bem, é só apenas a nossa chamada fgetC, certo? A gente já viu isso antes. É obter um caractere de arquivo, em seguida comparamos esse caractere com um eof. eof é um valor especial definido no padrão IO.h, que é o caractere de fim de arquivo. Basicamente, o que vai acontecer é que esse loop terá um caractere e eu comparar com o eof, o caractere de fim de arquivo. Se eles não corresponderem, então não chegamos ao final do arquivo e imprimiremos esse caractere. Em seguida, voltaremos ao início do loop novamente, pegaremos um caractere, verificamos o eof, imprimiremos e assim por diante, repetindo dessa forma até chegarmos ao final do arquivo. Então, nesse ponto, teremos impresso todo o conteúdo do arquivo. Então, novamente, temos apenas fopen, fclose, fgetC e já podemos duplicar um comando de terminal de Linux. Como eu disse no início, tínhamos fgetC e fputC. E fputC era a função companheira de fgetC. E assim como você pode imaginar, é o equivalente da escrita. Ele nos permite escrever um único caractere em um arquivo. Novamente, a ressalva é, assim como foi com o fgetC, o arquivo no qual estamos gravando deve ter sido aberto para gravação ou anexação. Se tentarmos usar um fputC em um arquivo que abrimos para leitura, vamos cometer um pequeno erro, mas a chamada é bem simples. fputC, capital A, ptr2. Tudo que vai fazer é escrever a letra A no arquivo 2, que esse era o nome do arquivo que abrimos e atribuímos ao ponteiro aptr2. Então vamos escrever A maiúsculo para arquivar para file.txt e escrever um ponto de exclamação aqui no arquivo de 3 pontos, que foi apontado por ptr3. Então novamente, bem direto aqui. Então a gente pode fazer outra coisa agora. Temos esse exemplo que estamos examinando sobre a capacidade de replicar o comando cat Linux, que ele imprime na tela. Bem, agora aqui temos a capacidade de ler caracteres de arquivos e escrever caracteres em arquivos, porque simplesmente não substituímos essa chamada para printf por uma chamada para fputC. E agora duplicamos o copy, o cp, um comando muito básico do Linux, sobre o qual falamos há muito tempo no vídeo de comando de Linux. Nós efetivamente duplicamos ele aqui. Então estamos levando um caractere e depois gravando esse caractere em outro arquivo, lendo de um arquivo, escrevendo em outro, repetidamente, até atingirmos o eof. Chegamos ao final do arquivo do qual estamos tentando copiar, e com isso teremos escrito todos os caracteres que precisamos no arquivo para qual estamos gravando. Portanto, esse é o cp, comando de cópia do Linux. Logo no início do vídeo, eu fiz o alerta de que falaremos um pouco sobre ponteiros. Aqui especificamente é onde vamos falar sobre ponteiros, além de ponteiros de arquivo. Portanto, essa função parece meio assustadora, tem vários parâmetros, há muita coisa acontecendo aqui, há muitas cores de texto diferentes, mas na verdade aqui é apenas a versão genérica do fgetC que nos permite obter qualquer quantidade de informações. Pode ser um pouco ineficiente se estivermos obtendo um caractere de cada vez, entrando no arquivo
arquivo um caractere por cada vez? Não seria melhor ter 100 de uma vez ou 500 de uma vez? Bem, fread e sua função companheira fwrite, sobre a qual falaremos em um segundo, nos permite fazer exatamente isso aí. Podemos ler uma quantidade arbitrária de informações do arquivo e armazená-las em um lugar temporariamente, em vez de apenas encaixá-lo em uma única variável. Podemos precisar armazená-lo em uma matriz, e assim passamos 4 argumentos para fread: um ponteiro para o local onde a gente vai armazenar as informações, qual será o tamanho de cada unidade de informação, quantas unidades de informação queremos adquirir e de qual arquivo iremos querer pegá-los. Provavelmente melhor ilustrado com um exemplo aqui. Então, digamos que declaramos um array de 10 inteiros e acabamos de declarar na pilha arbitrariamente int array 10. Isso é bem direto. Agora o que a gente está fazendo, porém, é que estamos lendo o tamanho do int vezes 10 bytes de informação. O tamanho de int sendo 4, esse é o tamanho de um inteiro em C. Lembra do vídeo sobre pointers, que o nome da matriz como A, na verdade, é apenas um ponteiro para seu primeiro elemento? Então, quando passamos ar lá, na verdade, estamos passando um ponteiro. Da mesma forma, podemos fazer isso. Não precisamos necessariamente salvar nosso buffer na pilha. Talvez poderemos alocar dinamicamente um buffer como esse, usando malloc. Lembre-se, quando alocamos memória dinamicamente, estamos salvando no heap, não na pilha, mas ainda é um buffer. Ainda nesse caso, contém 640 bytes de informação, porque um double ocupa 8 bytes, e estamos pedindo 80 deles. Queremos ter espaço para comportar 80 doubles. Portanto, 80 vezes 8 são 640 bytes. E essa chamada para fread, coletando 640 bytes de informação do arquivo apontado por PTR e armazenado agora em array 2. Agora também podemos tratar fread como uma chamada para fgetC. Nesse caso, estamos apenas tentando obter um caractere do arquivo. Não precisamos de um array para conter um caractere. Podemos apenas armazená-lo em uma variável de caractere. O problema, porém, é que quando temos apenas uma variável, precisamos passar o endereço dessa variável, porque lembre-se de que o primeiro argumento para fread é um ponteiro para o local e a memória onde queremos armazenar as informações. Novamente, o nome de array é um pointer, é um ponteiro. Portanto, não precisamos fazer matriz de comercial. Mas C, o caractere C aqui, não é um array, é apenas uma variável. Então precisamos passar um comercial C para indicar que esse é o endereço onde queremos armazenar esse byte de informação, esse caractere que estamos coletando de PTR. Fwrite, vou passar por isso um pouco mais rapidamente, é praticamente o equivalente exato de fread, exceto que é para escrever em vez de ler, assim como o outro. Tivemos abrir e fechar, obter um caractere, escrever um caractere, agora obter quantidade arbitrária de informação e escrever quantidade certa de informação. Assim como antes, podemos ter um array de 10 inteiros onde já temos informações armazenadas. Provavelmente foram algumas linhas de código que deveriam ir entre essas duas, onde preencho o array com algo significativo, eu preencho com 10 números inteiros diferentes. Em vez disso, o que eu estou fazendo é escrever de array e coletar as informações de array. E eu estou pegando essa informação e colocando o arquivo. Então, ao invés de ir do arquivo para o buffer, agora vamos do buffer para o arquivo, que é exatamente o contrário. Então, novamente, assim como antes, também podemos ter um pedaço de pilha de memória que alocamos dinamicamente e lemos e gravamos no arquivo. E também temos uma única variável capaz de conter um byte de informação como caractere. Mas, novamente, precisamos passar o endereço dessa variável quando quisermos ler ela. Assim, podemos escrever informações que encontramos naquele endereço no ponteiro do arquivo PTR. Existem muitas outras funções excelentes de entrada e saída de arquivo que fazem coisas além daquelas que a gente falou hoje. Alguns do que você pode achar úteis são fgets e fputs, que são equivalentes a fgets e fputc, mas para ler uma única string de um arquivo, em vez de um único caractere, ele vai ler uma string inteira. fprintf, que basicamente permite que você use printf para gravar no arquivo. Assim você pode fazer a substituição de variável usando os espaços reservados %i, %d, e assim por diante. Com o printf você pode pegar a string printf e imprimir algo assim em um arquivo. O fseek, se você tem um DVD player, é a analogia que eu costumo usar aqui, é como usar os botões de retrocesso e avanço rápido para mover o filme. Da mesma forma, você pode mover o arquivo. Uma das coisas dentro dessa estrutura de arquivo que C cria para você é o indicador de onde você está no arquivo. Você está bem no começo, no byte 0, você está no byte 100, no byte 1000 e assim por diante. Você pode usar fseek para mover arbitrariamente esse indicador para frente ou para trás. E o ftel, novamente, semelhante a um reprodutor de DVD, é como um pequeno relógio que informa quantos minutos e segundos está assistindo a um determinado filme. Da mesma forma, ftel informa quantos bytes você tem no arquivo. FEOF é uma versão diferente de detectar se você atingiu o final do arquivo. E o ferro é uma função que você pode usar para detectar se algo deu errado ao trabalhar com o arquivo. Novamente, isso é apenas arranhar na superfície, entrada e saída de arquivos. Há ainda muito mais funções de E/S, I/O de arquivo no padrão de trabalhar IO.h, mas provavelmente fará com que você comece a trabalhar com file pointers. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha entendido e compreendido a importância de trabalhar com arquivos e quão legal isso pode ser. Eu sou o Daniel e até uma próxima.